Olá, crianças! Tudo jóia? Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática. Mas antes, vamos fazer uma reflexão. Vamos ler esse texto aqui e refletir o que é que ele nos quer dizer. Muitas vezes, quando perdemos a esperança e pensamos que é o fim, Deus sorri lá de cima e diz: acalma-te, confia em mim, é só apenas uma curva e não o fim. Às vezes a gente pensa que já não tem mais como resolver a situação, está uma situação desesperadora. A gente coloca a mão na cabeça e fica sem saber o que fazer. Nesses momentos a gente deve acalmar, entregar tudo nas mãos de Deus e confiar nele, porque ele vai saber nos tirar desse problema que nós estamos passando. Como ele diz aqui, é apenas uma curva, não é ainda o fim da estrada. É só uma curva que você vai ter que enfrentar, né? Esse obstáculo que você vai ter que percorrer. Mas com fé em Deus, entregando tudo nas mãos de Deus, confiando nele, tudo dá certo, certo? Agora vamos para a nossa correção da aula passada de matemática. O exercício do livro de matemática, que eram as continhas, página 78. Né? Kátia disse que vocês não era para fazer a A e a B, não foi isso? Então, na letra A da primeira questão, a resposta foi 734, certo? Letra A da primeira questão, 734. A letra B é outra continha de mais, 997. Letra B da primeira questão, 997. Na segunda questão, são continhas de menos, duas continhas de menos. Na letra A, 342. Letra A, 342. Na letra B, 170. Na B tem uma continha aí que você precisa pedir emprestado, porque o número de cima é menor do que o de baixo. Certo? Letra B, 170. Tá certo? Temos aí a terceira questão. A da terceira, que é 5 vezes 18, dá 90. E na B, 5 vezes 45, 180. Só que na terceira nós temos outra A e outra B, que é a divisão por dois números. Na outra A, que tem 50 vezes 18, a resposta é 900. E na letra B, que é 40 vezes 45, a resposta é 1.800. Certo? Na quarta questão, nós temos duas continhas de divisão. A letra A, 413 dividido por 48 vai dar resultado 8. E na B, 513 dividido por 53 vai dar 10. A resposta 10. Ok? Mais uma correção feitinha. Vocês analisem aí, façam a correção de vocês. Nós vamos entrar no nosso novo conteúdo. Conteúdo sobre os poliedros. No livro de vocês, esse assunto está na página 84. Bom? Então, poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos, que, por sua vez, são partes de um plano limitadas por segmentos de reta. Eles são feitos, o contorno deles são segmentos de retas, que se tocam apenas em seus extremos. Eles se unem nos extremos, certo? Nós temos aí o cubo, é um poliedro, paralelepípedo é um poliedro, pirâmide é um poliedro, tá certo? Todo poliedro possui os seguintes elementos, não esqueçam disso. Faces são os polígonos que limitam-se o poliedro, são os lados da figura. Arestas, segmentos de reta resultantes do encontro de duas faces, onde duas faces se encontram, tem a linhazinha, é a aresta, os segmentos que foram utilizados para fazer o desenho é chamado de arestas.
E os vértices são pontos resultantes do encontro de 3 ou mais arestas, onde as arestas se encontram. A pontinha é chamado de vértice, certo? Temos agora os corpos redondos. Olha, lembrando que esse conteúdo aqui de faces, arestas, vértices, nós estudamos ano passado também, certo? É mais para você relembrar, tá bom? Não é nada de diferente. Faces é o lado da figura, arestas são os segmentos, que foram as linhas que você utilizou para formar o desenho, e vértice é o encontro de 3 ou mais arestas, que é as pontinhas de cada desenho, tá ok? Aí nós temos os corpos redondos. Por sua vez, possuem superfícies curvas. Logo, não possuem faces laterais. Eles também podem ser chamados de sólidos de revolução, haja vista que são formados pela rotação de uma figura plana ao redor de seu eixo. Entenda rotação como dar uma volta completa. A Terra, movimento de rotação, nós estudamos isso em ciência, ela dá uma volta completa ao redor de si mesmo, não é isso? Pois os corpos redondos também eles giram em torno de si mesmo. Que são os corpos redondos? O cone, a esfera e o cilindro. São 3 tipos de corpos redondos, certo? Aí, exemplo, as imagens aí que nós temos. Poliedros, temos aí o cubo, um paralelepípedo, uma pirâmide e uma prisma. Somos formados apenas por superfícies planas, linhas retas. Já os corpos redondos, temos aí ó, a esfera, o cone e o cilindro. Somos formados por superfícies planas e curvas, ou apenas por superfícies curvas. Poliedros só são superfícies planas. Já os corpos redondos, eles podem ter planas e curvas ou somente curvas, que é justamente para eles poderem girar, certo? Fazer o movimento de rotação. Agora, temos um exercício para fazer, o exercício de casa, certo, gente? Página 80. Quem tem um livrinho, coloque aí na página poliedro e corpos redondos, página 84, certo? Página 84. Temos também na página 80 e 81, que é uma revisão do que a gente estudou, certo? Página 80 e 81 é uma revisão das 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. É revendo o que você aprendeu, certo? E na página 84 é sobre esse conteúdo de hoje, poliedros e os corpos redondos, tá ok? Ó, tem aí na primeira questão, qual é a figura intrometida em cada caso? Marque-a com um X. Nós temos aí a fileirinha A e a fileirinha B. Na fileirinha A, nós temos 4 figuras. Só que tem uma delas que não era para estar aí, porque ela não está de acordo com as outras. Ela não tem as mesmas características das outras. Então, você vai fazer um X nessa figura que é a intrometida. Do mesmo jeito é na letra B. Temos a fileira da letra B e tem uma figura que não tem as mesmas características delas, das outras, né, das demais. Aí você vai fazer um X nela também, tá certo? Na página 85, Rodrigo tem alguns modelos de figuras geométricas planas, representados com cartolina, e alguns modelos de figuras geométricas não planas, feitos de acrílico. Aí cada figura tem o seu nome. Aí tem 2 caixas aí, ó. Ajude Rodrigo a colocar os modelos na caixa certa, marcando um X nos modelos que devem ir para a caixa 1
e contornando os que devem ir para a caixa 2. Quem for para a caixa 1, você vai fazer um X. Quem for para a caixa 2, você vai fazer um círculo. Você vai circular, tá certo? Contornar. Na terceira questão, você vai fazer nesses quadros aí abaixo, você vai desenhar ou escrever o nome de objetos que lembram a figura geométrica indicada. São só corpos redondos. Aí você vai desenhar objetos que lembrem uma esfera, um cone e um cilindro. Ou você pode colocar, se você não quiser desenhar, você pode colocar o nome do objeto que lembra esses corpos redondos. Do mesmo jeito é na letra B. Você vai desenhar ou escrever o nome de objetos que lembram os poliedros abaixo. O paralelepípedo, uma prisma de base hexagonal e uma pirâmide. Tá certo? Essa é a nossa tarefinha de casa. Próxima aula, a tia irá fazer a correção. Conteúdo bem simples, né, gente? Vamos rever de novo o que a gente estudou hoje. Os poliedros, eles possuem faces, arestas e vértices, certo? Tem os lados, cada figura tem os lados, tem as arestas, que são os segmentos que foram utilizados para formar o desenho, e tem as vértices, que é onde essas arestas se encontram. Nós também estudamos os corpos redondos, e eles dão um giro, eles fazem um movimento de rotação, eles giram em torno deles mesmos, que temos o cilindro, o cone e a esfera, tá certo? Os poliedros, eles são feitos só com segmentos de reta, né? Só com superfície planas. Já os corpos redondos, eles podem ter superfície planas e curvas ou somente curvas, tá certo? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Agora façam a tarefinha e boa sorte e até a próxima aula.